Olá! Se você acha que reduzir os níveis de colesterol, estresse e ter um lugar garantido na fila é sinônimo de envelhecer bem, se prepare. No fórum de hoje vamos além. Vamos falar de direitos, claro, mas também da nova realidade e desafios do Aging Well. Você conhece? Sabe o que quer dizer esta expressão? E tem ainda a síndrome do sofá branco e muito mais no programa de hoje. No Brasil, os idosos já são 26 milhões, 12,5% da população. Quais garantias previstas na lei para esta população? Vamos ver. Dona Lourdes, 83 anos, perdeu as funções cerebrais, mas os olhos ainda brincam, sorriem. É a filha, Mônica, que toma conta de tudo com a ajuda de 2 cuidadoras. Os outros filhos, segundo ela, não quiseram se envolver. Eu levava ela para fazer compra e ela fazia compra como se ela tivesse os 8 filhos. Ou seja, ela comprava 20 quilos de arroz, 20 quilos de açúcar e daí por diante. E eu não discutia não, era só ela. E eu comprava, chegava que ela dava para os vizinhos. Você vê que a pessoa ela tem necessidade. Se ela falar com você e você não responder, você nota que ela fica triste. Quando você sorri para ela, ela já começa a rir, conversar com você. Então você vê que ela precisa de carinho, ela precisa de ser cuidada, ela precisa de atenção. Ela se transformou num bebê. O Estatuto do Idoso é claro. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. A lei é um exemplo de respeito e cidadania à pessoa idosa. Uma forma de garantir uma velhice digna a todos com mais de 60 anos. O Estatuto do Idoso vem trazendo uma série de proteções sociais à pessoa idosa e garantias contra abusos financeiros, abusos intelectuais, psicológicos e físicos e de todas as ordens. Ele traz uma série de normatizações também em cima da seguridade social. Por exemplo, a questão dos benefícios assistenciais de prestação continuada ao idoso, até mesmo a questão de aposentadoria, da possibilidade de acumulação de 2 benefícios assistenciais por idosos dentro de casa, que hoje o INSS nega. E, de outro lado, ele também traz proteções financeiras. Ao passo que ele traz direitos, ele também traz a proteção desses direitos. O Estatuto garante também critérios preferenciais para a segurança e conforto do idoso. Atendimento preferencial em órgãos públicos e privados, prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda e gratuidade no transporte coletivo urbano e semiurbano. O Judiciário também dá tratamento especial para a pessoa idosa. Nos tribunais está assegurada a prioridade na tramitação de processos e diligências em que qualquer uma das partes tenha mais de 60 anos. Isso vale para todas as instâncias. Garantidos os direitos deles, o resto é fazer como a Sofia, se concentrar em amar sem limites. E para discutir este assunto que com certeza interessa a todos nós, eu recebo aqui Samara Braga, economista e especialista em futuro do trabalho, e Thaís Riedel, advogada especialista em direito previdenciário. Thaís, seja bem-vinda ao fórum. Obrigada. Agradeço a você também, Samara. Seja bem-vinda. Samara, vou começar com você. No início do programa, eu falei em Aging Well. São muitas informações que a gente tem que decifrar, desmistificar aqui, mas Aging Well, acho que é a primeira delas, né? O que é? O que é essa expressão? Aging Well é uma expressão que a gente está usando muito para como a sociedade vai tratar com o processo de envelhecimento dos seres humanos. A gente não vai mais viver até 85 anos. As previsões atuais do MIT e da Singularity é que a gente vai viver até 115 anos. E como é que a sociedade vai lidar com isso, sendo que pela primeira vez a gente vai ter gente com mais de 65 anos, um número maior do que gente com menos de 5 anos? Veja, é uma inversão muito grande que vai acontecer na economia com relação à fronte produtiva, a coisa da demanda e consumo, a coisa da oferta de serviços. Então, a sociedade começou a se organizar para o processo de Aging Well.
como é que eu mantenho o equilíbrio econômico, como é que eu envolvo todos os agentes econômicos, reguladores, os pacientes nessa discussão do que vai ser qualidade de vida. Aging well é envelhecer em condição muito além da necessária, é a suficiente. Não adianta você ter dinheiro, aquilo que a Previdência te assegura, não adianta você ter músculo, você precisa ter afeto. É esse tripé que se discute. Aging well é a condição necessária e suficiente para a qualidade de vida no envelhecimento. Bom, daqui a pouco a gente vai entrar bem a fundo nessas respostas, né? Porque você levantou muitas perguntas, né? Nessa sua primeira resposta. E eu vou perguntar para a Thaís. Thaís, no Brasil a gente tem o Estatuto do Idoso, né? E o Estatuto do Idoso, como a gente viu na reportagem, ele traz muitas garantias. Essas garantias, elas são respeitadas? Qual é a prática disso do dia a dia? Você, como especialista em previdência, o que você vê acontecendo no Brasil? A legislação brasileira ela é bem avançada em termos de proteção ao idoso. O Estatuto do Idoso é bem amplo, envolve tanto questões previdenciárias quanto vários direitos fundamentais, também toda uma tipificação de crimes contra o idoso. Então, em termos de legislação, nós temos aí um case de sucesso no Brasil, mas nós temos uma dificuldade na medida em que, em termos de políticas públicas, a efetividade dessa legislação ainda está distante. Então, nós temos uma população envelhecendo e a necessidade de ter uma legislação que consiga assegurar uma proteção dessa situação de risco. A lei, e aí a legislação previdenciária que envolve os idosos, ela vem proteger a população dos riscos sociais. E a idade avançada vem ali ser um objeto de proteção. E aí nós temos dois paradigmas bem interessantes. Nós temos, e isso envolve aspectos culturais. Nós temos países, isso é refletido na legislação, que vê a idade avançada como ancianidade, ou seja, a pessoa vai ficando mais velha, então ela vai tendo uma experiência, o ancião é aquele que a gente tem que aprender e que quando ele tem uma idade avançada, nada mais do que merecido que ele tenha uma aposentadoria, né, e esse nosso afeto, etc. E nós temos a visão de senilidade. Ou seja, a pessoa vai ficando idosa, vai ficando senil. Então, é como se esse envelhecimento fosse desgastando a pessoa e aí a legislação tem que proteger essa situação da pessoa de incapacidade para o trabalho. Então, são visões que, no âmbito da cultura, do que a gente tem em relação ao idoso, formam a legislação para a gente conseguir ali atender a pessoa quando ela se encontra na idade avançada para que ela possa ter seus direitos garantidos. Inclusive, o Estatuto do Idoso preconiza como idoso uma pessoa que tem 60 anos. É isso? Hoje, o limite etário é 60 anos. Veja, há uma discussão muito grande, isso veio também na discussão da reforma da Previdência, esse aspecto do etário, né? Qual é a idade mínima para aposentar, não é? Mas as pessoas estão vivendo bem, será que com 60 anos ela é idosa, né? Está vivendo mais? Então, são discussões que se apresentam e há uma dificuldade muito grande relacionada ao Brasil, porque nós somos um país continental, com regiões diversas, expectativas de vida diversas. Isso envolve um estudo aprofundado, e aí uma crítica que eu faço é que muitas vezes as alterações na legislação não vêm acompanhado desse estudo científico do risco. Qual é o risco Brasil? Então, as pessoas estão vivendo mais? Sim. Estão tendo menos filhos? Sim. Agora, essa idade avançada está vindo acompanhada de qualidade? Não é? Elas conseguem chegar lá na frente e ter aposentadoria? Ou não? Ainda há uma informalidade muito grande que envolve também políticas públicas no mercado de trabalho. Quando a gente chega lá na idade avançada, eu consigo uma aposentadoria. Qual é o valor dessa aposentadoria? A média do Brasil ainda é R$ 1.300. Será que isso atende às necessidades do idoso? Então, são várias discussões em que o aspecto etário passa por isso. Agora, os 60 anos, ele traz ali a qualidade de idoso, mas para alguns direitos, como, por exemplo, o benefício de prestação continuada, que é a garantia de um salário mínimo ao idoso hipossuficiente. Então, veja bem, a legislação fala que a primeira obrigação é da família. Se a família não tiver condições de atender o idoso, aí o Estado entra.
É como se ele tivesse que garantir aquele estado mínimo de dignidade. E ali é a garantia de um salário mínimo. Aí, para fins de LOAS, que é esse benefício de prestação continuada, o critério é 65 anos por enquanto. Samara, fora do Brasil tem se falado em 75 anos, né? Eu queria que você trouxesse essa comparação. Você que trabalha com o mercado internacional, com essa força de trabalho. A gente já está discutindo a nível mundial essa questão. Bom, dado que vamos viver mais, o que é necessário para ter qualidade de vida nessa terceira etapa da vida da gente? Por exemplo, no mercado de trabalho futuro, a gente fala na terceira carreira. Claramente, a forma que o mercado de trabalho evolui, ele vai ser uma forma autônoma, temporária, baseada em atividade, que a pessoa de mais idade consegue aportar e fazer. Ela traz a sua sabedoria, ela traz o seu conhecimento, ela traz a sua maturidade, aquilo que a gente chama da liderança inspiracional. E assim, a ONU acabou de soltar uma declaração a respeito daquilo que é um target de idade da adolescência que foi adiada em 10 anos. Se a adolescência foi adiada, a maturidade também e a velhice também. Então assim, a gente vê muita diferença na forma como as pessoas encaram a velhice aqui e fora daqui. Vamos dizer, o que é uma vaga para idoso de 60 anos, o que é um lugar na fila para um idoso, o que é de fato ser um idoso, qual é o papel que este idoso tem na sociedade. A gente tem que amadurecer em termos de cultura. E eu acho que o Brasil tem um espaço imenso, lindo para fazer isso, porque a gente de fato é um povo carinhoso e acolhedor. A gente viu nesse exemplo aqui da dona Lourdes, né? Então, a sociedade tratar os seus idosos com papel para ela é aquilo que o mercado de trabalho já está se prevendo a fazer. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês do que os bancos estão fazendo. Você ouve falar em banco digital, os bancos são digitais, os bancos estão ficando digitais, então não vamos mais ter agência. Médio, os bancos entenderam que a transformação digital, ela demora um tempo. Como é que eu atendo a pessoa de 50, 60 e 70 anos? Vou acabar com a agência, o cara tem que mexer no aplicativo? Eles estão fazendo áreas de convívio, onde o idoso vai, pode tomar um cafezinho, mas ele não precisa necessariamente ir até o banco para sacar dinheiro, ele precisa para conviver. E é isso que o Workforce of the Future faz. Ele dá essa responsabilidade, essa corresponsabilidade para a sociedade e para o governo para como engajar essas pessoas e mantê-las produtivas. Bom, eu peço licença a vocês duas, a gente volta daqui a pouquinho, ainda falando sobre essa questão emocional e outras questões também, porque agora o Fórum faz uma rápida pausa. Não saia daí, a gente volta já já. O Fórum está de volta para continuar esta nossa conversa sobre melhor idade, agora tocando em um ponto ainda mais delicado, a violência. Vamos ver. Cabelos brancos, pele enrugada, sinais de que a idade já está avançada. O número de idosos no Brasil cresce todos os anos devido ao aumento da expectativa de vida da população, em especial os que têm acima de 80 anos. Hoje, para cada 2 pessoas com menos de 15 anos, existe uma acima de 60. Além disso, segundo dados do IBGE, até 2050 a população de idosos no Brasil deve triplicar. Mas os registros de maus-tratos também surpreendem. De 5% a 10% dos idosos sofrem algum tipo de violência. A cada 10 minutos, uma pessoa acima de 60 anos é agredida no país. Em 2003, foi criado o Estatuto do Idoso para coibir abusos e todo tipo de violência contra pessoas acima de 60 anos. Apesar disso, só no ano passado, 33 mil denúncias foram contabilizadas em todo o país. Geralmente, o agressor está dentro de casa e muitos casos sequer chegam ao conhecimento da polícia. Em 2016, foram registrados 32.632 casos. Pesquisas feitas no Distrito Federal mostraram que em 60% das denúncias, os filhos são os agressores. 64% das vítimas são mulheres. A faixa etária mais atingida é aquela que vai dos 60 aos 69 anos. Negligência, violência psicológica e o abuso financeiro são as maiores reclamações. Érica Silva é assistente social em um abrigo que cuida de idosos. Ela acredita que o Estatuto do Idoso foi bem elaborado, mas falta fiscalização. Hoje em dia a gente tem a legislação, né, que resguarda a pessoa idosa, só que assim, de fato, ela não é aplicada.
Thaís, a lei coíbe, mas os dados são impactantes, né? Você viu ali, de 60 a 69 anos. São pessoas muito novas para sofrer esse tipo de agressão, né? Na verdade, nenhuma pessoa deveria sofrer, mas uma pessoa que é resguardada pela lei ainda... Foi aquilo que eu havia dito. Nosso problema não é tanto de legislação, e sim da efetividade, da aplicação e da fiscalização. A idade avançada, por vezes, traz uma debilidade, alguma situação que gera uma dependência desse idoso. E são nesses cenários que mais se apresentam essas situações de agressões. Agora, há uma grande dificuldade também nessa fiscalização, haja vista que existem no ambiente familiar, doméstico, não é? Em que há a maior dificuldade de se fiscalizar essa situação. Então, passa também, e aí acho que é a base de tudo, essa educação, não é? Da importância do idoso, do valor que ele tem para a nossa sociedade. Não é? Então, se eventualmente essa pessoa está numa idade avançada e tem alguma debilidade física, motora ou mental, né? O tanto que ela já contribuiu naquela família, né? E aí nós temos uma situação também curiosa, que haja visto o grande desemprego, e isso muito nos jovens também, tem resultado o idoso como arrimo de família, porque ele, bem ou mal, ainda tem uma aposentadoriazinha e sustentando ali todo o núcleo familiar. E então, essas situações são comuns. Infelizmente, a gente ainda tem muito a avançar para que a lei efetivamente consiga atender à proteção integral do idoso, para que ele possa viver plenamente a idade avançada como a melhor idade. A gente também tem os casos de interdição, que são bastante questionados, né? Isso. A interdição é um instrumento jurídico que existe para proteger o idoso e não para se valer disso para fins financeiros, né? Então, é importante, a Justiça tem estado bem atenta a essas situações e acho que cabe sim, e tem sido feito, o Ministério Público acompanhando isso e a advocacia também ajudando esses idosos. Acho que é um caminhar que tem muito ainda a avançar. E a cultura, né? Acho que a gente conseguir valorizar o idoso. Samara, a gente abriu essa segunda parte do programa falando em melhor idade. A Thaís chancelou, você já falou em força de trabalho. Então, é uma questão realmente da gente se preparar para isso. Quando você pensa em envelhecimento, você pensa o envelhecimento saudável e o engajado. O engajado é aquele onde a sociedade se organiza e trata de pensar soluções para o idoso. O saudável é aquele onde o idoso, o ser humano, o indivíduo, ele assume responsabilidade pelo que é dele. Então, ele come bem, ele faz ginástica, mas ele também se preocupa com a questão da agressão, ele também tem grupos de apoio, ele também pensa na independência dele. E aí eu estava pensando especificamente na questão da agressão moral. A forma como os países mais desenvolvidos estão se organizando isso, e o problema acontece fora do Brasil também, é a questão da comunidade de apoio, sim. Na medida em que você, ao chegar na melhor idade, você tem um grupo que estuda arte, ou que lê filosofia, ou que tem religião, ou que tem programas como o de avô de aluguel, você se sente útil, mas fortalecido. E isso te dá força perante a sua família. Então, essa é uma mão de duas vias. É a do governo, é a da sociedade, é das empresas de saúde, das seguradoras, mas é do ser humano. Então, assim, muito dos processos de fortalecimento lá fora, eles estão acontecendo baseado nos grupos de apoio e na tecnologia. A gente não pode esquecer o papel da tecnologia nessa história. E o que tem sido feito em relação à tecnologia? Então, a tecnologia, ela vem porque ela vai ser uma revolução. Sabe como eram Jetsons antigamente? O filme que a gente via do Jetsons? Que tinha botão para tudo, você tinha lá um botão que apertava e aparecia uma comida na tua porta, você tinha um robô que te trazia a limpeza na casa, ou um carro que andava sem motorista. Isso é o futuro do trabalho e do aging well nos Estados Unidos e na Europa. Isso já está acontecendo. A gente tem casas funcionando assim, casas inteligentes que garantam independência para o idoso. Então, ele tem quem lhe traga o remédio, porque você tem inteligência artificial nas farmácias que permite mapear o perfil de consumo daquele idoso. Então, o remédio chega lá, a comida chega lá, a roupa aparece limpa porque ele vai ter um robô que lave. E isso tudo vai dando independência. Ele não vai precisar da família, que por acaso não vai agredir.
É muito duro, mas a realidade passa um pouco dessa discussão da tirania familiar. Thaís, e o direito ele acaba acompanhando todas essas mudanças, né? Você acredita que a reforma ela é um sinal disso? Então, a legislação deve acompanhar a evolução da sociedade para que a gente consiga garantir a dignidade da pessoa humana. E isso deve vir acompanhado de outras políticas públicas, porque o direito previdenciário, por exemplo, não está isolado, ele está dentro das políticas públicas no ambiente de trabalho. Nós ainda temos uma grande informalidade no ambiente de trabalho, que as pessoas não contribuem para a Previdência e depois, quando chega na idade avançada, não tem ali uma aposentadoria. Né? Então, uma reforma envolve não apenas alterações nos benefícios, mas a gente conseguir identificar o que nós podemos aprimorar em termos de gestão, porque se o INSS é o maior litigante do país no judiciário, deve ter alguma coisa errada. A gente ainda tem desafios em termos de implementação nas políticas públicas. E que o Estatuto do Idoso possa efetivamente trazer na realidade das pessoas a garantia de uma vida boa, tranquila, que a gente possa ter realmente essa melhor idade e não essa situação que ainda é triste da violência, né, do desprezo, como se o idoso fosse algo senil, que não serve, mas sim que ele seja o ancião, aquele que realmente contribuiu e agora a gente tem ali que reverenciá-lo. Samara. É um pouco disso mesmo, é a gente se preparar para essa transformação cultural que é necessária para respeitar o idoso como o sábio, aquele que tem um papel cívico, aquele que tem um papel na sociedade, aquele que ainda contribui de uma forma emocional, mas, além de tudo, aquele que tem um altruísmo necessário para ajudar a humanidade a evoluir. Se existem duas coisas que a gente sabe que vai acontecer, isso a gente chama de tendências, de mega tendências no mundo, a evolução da tecnologia e da idade. Se a gente não cuidar daquilo que é a evolução da idade, a gente vai criar uma sociedade muito mais desigualitária. E isso não é só governo, eu acho que a participação é individual. E aí a gente sai da história do sofá branco, do cara que fica acuado, com medo e não sai de casa porque ele é mais lento, porque ele não tem um papel na sociedade ou porque ele não tem um grupo. Eu acho que trabalhar pertencimento como um todo é a solução para essa questão do aging well. Uhum. Bom, para a gente finalizar, eu queria voltar um pouquinho na questão do mercado de trabalho. Você falou nessa força, né, que surge depois dos 60. Recontratar, imagina. Recontratar. Thaís, a gente percebe que muitas pessoas continuam a trabalhar, mesmo depois de se aposentarem, né? Existe alguma diferenciação no que tange a legislação para essas pessoas que já se aposentaram? Alguma diferenciação no trabalho, na legislação trabalhista? O que acontece? Muitas vezes o brasileiro começa a trabalhar muito cedo, ainda é uma realidade, né? Então, acaba que ele completa os 30, 35 anos e aí ainda consegue continuar trabalhando em algumas situações. E aí, então, aquela aposentadoria que acaba sendo um valor baixo, a pessoa não consegue sobreviver do valor da aposentadoria e ela não vai para os seus aposentos. É uma aposentadoria que você não vai para os seus aposentos. Você continua trabalhando e aí aquela aposentadoria acaba sendo um acréscimo na sua renda. E aí, quando você continua trabalhando, você é obrigado a contribuir. E não há, o Supremo já definiu, não haveria, enquanto não alterar a legislação, como você rever esse valor. Então, foi uma tese que foi criada, discutida, mas envolve, nesse aspecto, a revisão da legislação para que a gente possa ver se o tempo de contribuição está suficiente, se a idade tem que ser criada uma idade mínima ou não e qual, não é? E o cálculo, a gente não fala de cálculo de aposentadoria. A lei diz o quê? Que você vai aposentar conforme a média das 80% maiores contribuições. Então, a gente tem que entender que se eu contribuo a vida inteira no salário mínimo, não há como a minha aposentadoria ser diferente do salário mínimo. Não é? Então, e que dentro de um cenário eu tenho o mínimo e o máximo. O máximo que eu vou aposentar, né, R$ 5.645,80. Então, se eu quero receber uma aposentadoria maior que isso, eu tenho que contribuir para a Previdência Privada. Então, a gente tem que conhecer aquilo que a Samara falou, também é o individual, da gente conseguir se prevenir
em relação aos riscos. E eu acho que tem um dado que é super bacana, que é essa questão da economia compartilhada. A economia compartilhada nasceu também um pouco da questão do idoso complementar a renda dele. Por que hoje na Europa as pessoas da melhor idade alugam o quarto extra que tem na sua casa? Por que hoje, para complementar a renda, por que o cara desde cedo ele aprende a fazer conta e ele sabe que o que ele poupar ou enfim, o que ele separar para a Previdência vai ser fundamental para ele. Mas se a gente pensar em capitalismo consciente ou socialismo compartilhado, esses termos que a gente está usando agora enquanto sociedade, por que a economia é compartilhada? Por que o idoso faz trabalho voluntário? Tem toda uma outra forma de pensar o trabalho além da questão previdenciária. É a questão, de fato, da inclusão social e o compartilhamento, o que tem por trás disso é a inclusão social. E quanto mais cedo começar a educação financeira, a educação social, a educação física dessas coisas, mais fácil será para a sociedade, né? Claro. Thaís, muito obrigada pela sua presença aqui no Fórum. Eu que agradeço, um prazer enorme. E muito obrigada também, Samara. Imagina, um prazer estar com vocês. E eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. Para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. E a TV Justiça também tem um canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Tchau! Música